Desculpem a tremedeira, é que esse suporte é uma porcaria. O ASL 2242. Oi, jovem, passa umas dicas de entrevista para nós aqui. Então eu vou resumir para você aí o que você pode fazer para ter uma boa entrevista. Primeira coisa, não faça como eu. Faça barba, corte cabelo, tá certo? Use uma camisa, de preferência uma camisa social, né, se você puder. Isso aí é muito valorizado pelas empresas, tá ligado? É requisito obrigatório? Não é. Eu tô aqui, eu sou a prova viva de que não, né? Eu faço as entrevistas aí, eu procuro um emprego do jeito que eu tô aqui, de regata, né? Já faz uns 2 anos e meio que eu não faço a barba, não corto o cabelo, não pintei o cabelo, não faço nada, mas não recomendo que você faça isso, tá certo? Eu acho que se você tiver com a barbinha feita, uma roupinha bem bonitinha, já vai contar uns pontos. Se possível, utilize o celular, tá certo? Nas entrevistas, né? Hoje em dia ninguém mais faz entrevista presencial na nossa área, né? Em Deus Pai, Deus nos livrar de trabalho presencial, de escritório, dessas coisas, que fiquemos sempre remotos. Então eu recomendo que você faça as entrevistas com o celular, se possível usando um fone de ouvido, né? Ou mesmo, dependendo, se você tiver um celular bacana também, você pode usar o próprio hardware do celular, porque o celular ele é melhor do que o computador, né? Por exemplo, aqui eu tenho um Mac na minha frente, aqui um MacBook Air, a webcam dele é uma porcaria, tá certo? Eu tô gravando esse vídeo aqui no iPhone, é um iPhone velho já, e a câmera dele é muito melhor, o áudio é muito melhor, né? Então isso vai te ajudar também ali na entrevista. Uma coisa também que eu posso te sugerir, antes da entrevista, mano, grave vídeos de você explicando, contando a sua trajetória, né? Faça mais ou menos isso que eu tô fazendo aqui, se grave, né? E depois se assista para você ir melhorando. Faça disso um processo na sua vida. Se você não quiser gravar por no YouTube, alguma coisa assim, que também eu recomendaria você fazer isso, né? Que aí com o tempo você ganha uns troquinhos, é muito bom. Mas se você não quiser fazer isso, pelo menos grave e se assista depois. E faça disso uma prática constante para você ficar à vontade ali falando, né? E quanto mais você contar a sua trajetória, quanto mais vezes você falar sobre suas experiências, mais experiente você vai ficando nisso. E aí quando chegar lá na entrevista, você já vai ser mais tranquilo para falar, né? Uma dica também legal é quando você estiver falando para a pessoa, olhe para a câmera do seu celular, tá certo? Porque assim parece que você está olhando a pessoa nos olhos. Isso aí vai te ajudar também a ter um bom desempenho, né? Uma outra coisa também é você procurar relaxar, porque aquilo ali é só uma entrevista, tá certo? É só mais uma entrevista, provavelmente, que você vai fazer, né? Não vai ser a primeira, provavelmente não vai ser a última também, porque ao longo da vida aí nossa geração vai mudar de emprego muitas vezes, né? E para você conseguir um emprego você tem que passar em muitas entrevistas, né? No último processo seletivo que eu fiz, deve ter liberado aí em 12 dias, acho que liberou umas 50 entrevistas que eu fiz, assim. Teve uma que me contratou e teve as outras que eu participei que não me contrataram, né? Eu tive que fazer as entrevistas, né? Então ficar à vontade, conversar, né? Procurar ser educado, mostrar boa vontade, evitar brigar, discutir, fazer cara feia, falar, xingar, não deve fazer nada disso. Jamais fale mal da sua antiga empresa, mesmo que você fosse um escravo da empresa antiga, chefe filha da puta que atrasava o seu salário. Jamais numa entrevista fale mal da empresa anterior, né? Fale assim, não, acabou o projeto, fui dispensado, agora estou procurando uma oportunidade de crescimento, já dei tudo que eu tinha que dar, mas jamais fale mal da empresa, jamais fale mal do seu chefe, porque isso pega mal. Deixa para falar mal dele nos fóruns, tem uns fóruns anônimos aí para você ir lá, descer a lenha na empresa, sem dizer qual é a empresa, sem dizer quem é ninguém, para você se aliviar. Momento de entrevista não é momento de desabafo, momento de entrevista é momento de você vender o seu peixe, então você tem que falar como se você já fosse o melhor funcionário do mundo, aquele funcionário que eu sei que você tenta ser o melhor funcionário do mundo todos os dias, eu também tento, nem sempre a gente consegue, mas na entrevista a gente tem que mostrar essa boa vontade, essa disponibilidade, né, de fazer coisas. Eu te recomendo também que você faça pelo menos uma pergunta no final da entrevista, todas elas, né, seja ela uma entrevista normal com RH, seja uma entrevista técnica, é muito importante você fazer uma pergunta no final lá da entrevista, né? Por exemplo, uma coisa que eu recomendo que você pergunte até antes da entrevista, se você tiver constrangimento, questão de valores, de horário, essas coisas, né? Uma pergunta boa, que eu sempre faço aqui quando eu estou participando de entrevista, eu pergunto, se não foi esclarecido ainda, né? Quando que é a previsão de início para a vaga, né? Se eles estão com necessidade imediata, se não estão. Isso é uma pergunta que eu sempre cabe ali dificilmente eles falam isso na entrevista com o RH, então você perguntar isso é uma pergunta boa para você fazer. Entrevista técnica, eu sempre tento pedir para a pessoa dar uma resumida ali no diazinho de trabalho, se tem dele, se não tem,
como é que se faz o trabalho, as ferramentas, né? Isso é uma pergunta boa aí para uma entrevista técnica, né? Para você fazer. E na entrevista gerencial você pode também fazer uma pergunta de perspectiva, se já tem um projeto definido para você ir, se você, assim, se já tem definido, se tem, depois desse projeto, se tem outros projetos, como estão as perspectivas. Tudo pergunta leve, só para você ter uma pergunta, só para o cara ver que você está interessado ali naquele trabalho, né? Treine isso também, grave você perguntando, depois se assista e veja se tá legal, se não tá, né? Eu sempre falo pra galera jogar The Sims para entender orientação a objeto, mas no The Sims também tem a habilidade do carisma, né? E como é que você exercita essa habilidade? Você fica falando na frente do espelho lá, seu bonequinho tem que fazer isso para aumentar o carisma. E isso tem um fundo de verdade, né? Que a gente aqui na nossa vida, se a gente tiver o hábito de fazer esse tipo de coisa, ajuda bastante, né? Então acho que é isso. Para resumir, faça sua barba, tenha o cabelinho cortado, vista uma camisa social, demonstre boa vontade, né? Evite xingar, ficar bravo, falar mal da empresa antiga, jamais faça isso. E tente fazer uma perguntinha ali naquele espaço reservado para perguntas, né? Olhe para a câmera quando você estiver falando, para dar a impressão que você está olhando no olho da pessoa que está lá te assistindo. E no mais, mano, curta esse momento de entrevista, que é um momento gostoso, bater papo, né? É até uma oportunidade que você tem de falar com um psicólogo, falar da tua vida, para fazer uma análise que você faz aí de graça, né? Então, aproveite esse momento, tá certo? Faça da entrevista, e se possível, entre no máximo de processos seletivos que você puder, até você ficar à vontade com a ideia de fazer entrevistas, né? Enquanto a entrevista te der um frio na barriga, significa que você ainda não acostumou, né? Entrevista tem que ser que nem uma call que você faz com um colega de trabalho. Tem que ser uma coisa assim que você já fez tantas. Na minha vida, 17 anos trabalhando com programação aí. Eu já fiz entrevista de tudo que é jeito, entrevista presencial, entrevista por telefone, entrevista assim por vídeo, entrevista assíncrona, tudo que é entrevista por texto. Eu já fiz entrevista de tudo que é jeito. Então, para mim, fazer entrevista é que nem sentar. Às vezes eu fico mais tenso quando o meu chefe me chama para uma reunião do que com a entrevista. É o chefe com a reunião lá. Numa reunião pode acontecer do meu chefe mandar embora. Agora a entrevista não. A entrevista, o máximo que vai acontecer é a pessoa nunca mais falar comigo, tá ligado? No melhor dos casos eu posso, na ocasião ali, conseguir o emprego que eu tô querendo e tal, né? Então, vai lá, mano, boa sorte nas suas entrevistas. E aproveita para poder você clicar no card aqui, né? Você pode ser membro do canal também, né? Para poder... Pode fazer aí Pode ser membro do canal para poder ter acesso antecipado aos vídeos como esse que está aqui no card que vai estrear amanhã, né? Respondendo uma pergunta, tô vendo que pergunta que eu vou responder aqui, tá ligado? Vamos ver aqui, a galera tá falando aqui, tá meio difícil achar um tema aqui na hora, mas assim, você sendo membro do canal, você vai ter acesso aí aos conteúdos, né? Os conteúdos que a gente tem aqui, né? No canal, tá certo? Seja também aluno da minha mentoria, né? Você acessa aí cursojovemtranquilão.online, né? E aí você consegue acessar minha mentoria lá por um bom valor, né? Que você pode conseguir ali ter acesso a dicas aí que vão te ajudar bastante na sua carreira, tá ligado? Então é isso, mano. Veja o vídeo aqui no card. Não tô achando nenhuma pergunta para responder aqui agora, mas amanhã, 11 horas, vai ter vídeo aí novinho para você assistir, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.